Neste ano, cerca de 1.000 famílias estão realizando o sonho da casa própria em Cascavel. Nossa, é a realização de um sonho, na verdade, né? Esse ano mesmo a gente não soube o que era inverno, né? Quando eu cheguei aqui na casa com eles, eu falei, agora nós temos a nossa casa. Daí ela falou, agora é a nossa casa. Eu tô grávida, tô quase ganhando a neném. Poder receber um filho agora, nessa nova fase da nossa vida, numa casa nova, com uma moradia boa, é maravilhoso, é esplêndido. Uma cidade que segue avançando sem deixar ninguém para trás. Porque Cascavel é trabalho e coração. Prefeitura de Cascavel, cidade unida e pra frente. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao Gcast, o podcast da Gazeta do Paraná. Eu sou Eliane Alexandrino e mais uma vez estou à frente do programa Gazeta Entrevista. Hoje o tema, eleições 2026, e a gente tem o prazer de receber um deputado aqui vizinho nosso, viu, de Toledo. Seja muito bem-vindo, Welton Welter. Isso. Welter, conhecido como Welter, né? Deputado Isso. Welter do PT. Tudo bem contigo? Tudo bem, Eliane. Prazer estar conversando com o pessoal da Gazeta Entrevista. Para mim é uma honra estar aqui, falar do país, falar do nosso estado e da nossa região e das nossas cidades aqui no entorno de Cascavel. Perfeito, a gente que agradece a sua vinda, né? Toda a sua equipe nos aceitou na hora que a gente fez o convite, já confirmou. Tamo junto, com sim. certeza, estaremos lá. E, deputado, conta uma coisa, você que já é de casa, né? Muito conhecido na região de Toledo, nossa cidade co-irmã, vamos dizer assim. Nascido em Toledo? Criado? Isso, nasci em Toledo, ali na linha Floriano, uma comunidade rural. Sou agricultor familiar, produtor de alimentos, né? E tenho esse privilégio de ter sido vereador, deputado estadual, agora deputado federal. E a minha luta lá é para garantir mais alimento de qualidade, garantir o abastecimento alimentar, melhorar a renda das famílias como um todo e trabalhar muito especial para a região. Perfeito. Já que o deputado se antecipou, falou da sua carreira política, então vamos relembrar, vamos voltar. É de família, então, né, agrícola. Isso. Nasceu em Toledo, certo? É corintiano, né? Brincadeira. É colorado. Como paranaense, eu torço pro Atlético Paranaense. Mas o senhor troca... Mas peraí, o senhor tá torcendo para quantos times? Deixa eu te falar, nós assim, é que o que acontece no futebol é um meio mercado também, né? É verdade. Então, quando eu fui pequenininho, eu nasci em Toledo, né? E aí a colonização da região foi muito gaúcha. Uhum. O gremista é colorado, né? Meu pai me motivou a ser colorado. Eu sou colorado. Tá certo. E aí, mas como paranaense, né? A gente tem que torcer para um time do Paraná. Daí eu torço pro Atlético. E o senhor iniciou sua carreira na política em 1996, foi isso? Como vereador? Sim, eu me elegi em 96, tomei posse em 1º de janeiro de 97, vereador em Toledo. E quantas vezes? Eu fui eleito e reeleito em 2000. Em 2002 já disputei para deputado estadual e me elegi. Se foi para lá na Alep. Isso, me elegi junto com o presidente Lula, que se elegeu naquele ano e tomou posse em 2003. Foi mesmo. Foi o ano que eu entrei na faculdade de jornalismo, então não esqueça. É. Deputado, foi eleito então deputado estadual, né, em 2002, com mais de 20 mil votos, né? Me corrige se eu não estiver correto. Nós fizemos 9 dos 54 na bancada aquela vez. 2002. Uau! 9 estaduais. E você foi líder da bancada do PT, Fui líder. né? Na época que você passou pela Alep. Sim. Foram quantos anos, quantos mandatos na Alep? Eu fui 3 mandatos de deputado 3 estadual. também? Foi. Ó, número 3, hein? É o número da sou pé sorte. quente. Tá certo. E hoje, como deputado federal, você assumiu em 2022, assumiu em 2023? 23. É. Assumiu o posto do Enio, né? Isso, o Enio, o Lula convidou o Enio para ser diretor-geral brasileiro. Isso, da Itaipu. Daí renunciou o mandato e eu assumi porque eu era o primeiro suplente na época. Sou titular da cadeira. Nós somos em 6 na federação. Correto. Foram eleitos em 2022. Aí tomamos posse em 2023. Aí os 5 são do PT e 1 é do PV. Certo. E quantos votos o deputado fez quando tentou? Eu fiz uma campanha muito federal? modesta. Fiz a campanha com Fuscão vermelho. Gastou pouco? E 3 pessoas é pouco gasto. Foi muito Olha. eficiente. As redes sociais me levaram para mais de 330 municípios do Paraná
E eu realmente sou um privilegiado do povo. Sem eu ter ido nas cidades, o pessoal votou pra gente pelo meu perfil. Sou um deputado agricultor familiar. E eu sou na prática, não é? Para quem quiser conferir, vai lá na minha chácara, que eu dou uma enxada, sei como amolar uma enxada, sei como preparar um canteiro, sei como cultivar alimentos. Agricultor raiz, sabe tirar leite de vaca, plantar mandioca, tudo. Matar um porquinho para fazer um torresmo. Puruca. A mandioca tá na hora de plantar agora, porque passou, não vai ter mais geada, só preparar o terreno e plantar a mandioca, né? Certo. Tem que ter guardado a rama, senão a geada queimou, né? Foi forte a geada. Foi forte. E não foi só uma, né? Foram várias. Mas me conta então, você chegando, né, lá, assumindo, né, o posto do Enio, o Enio renunciou, mas aceitou o comando da Itaipu Binacional, onde está fazendo um belo trabalho na Itaipu aqui, na usina, né? E nesse 2023 para cá, nesses 2 anos aí, como tem sido os seus trabalhos, o seu trabalho diante? Sim. Né, eu estou trabalhando muito, né? Na verdade, com a renúncia do Enio, o Paraná ganhou 2 vezes. Primeiro que eu sou o único deputado agricultor familiar do Paraná, deputado federal, que faz política de crédito, assim. Eu fazia Pronaf antes de ser deputado. Uau. Né? Tenho estufas de morango na minha chácara lá. Cultiva morango também? Quem cuida é a Bacana. cunhada e a sogra, é isso mesmo. Tenho criação de peixe também. Então, assim, o Enio assumindo a Itaipu, o Paraná ganhou muito, porque é um grande executivo, está atendendo todos os municípios do Paraná, todas as cidades têm projetos importantíssimos da Itaipu, estão sendo executados a todo vapor em todo o Paraná. O que eu estou fazendo lá em Brasília, né? Estou atuando lá. Eu atuo muito na questão da política de crédito, custeio e investimento, para melhorar a taxa de juro, né, para financiar a produção de alimentos. Eu trabalho muito articulando com o PAA e o PENAI, que são programas... O PAA é o Programa de Alimentação Escolar, o Programa de Aquisição de Alimentos. O PENAI, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então tem toda uma articulação para ter mais recurso para isso. Vamos explicar para o pessoal de casa, deputado. São programas que beneficiam, né, pequenos produtores rurais. Sim, a compra dos alimentos é feita para quem está organizado em associação cooperativa. Isso. Eles compram e fornecem para as escolas estaduais, municipais ou para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que é social. Pelo PA. E aí, quem está no CAD único pode ser atendido para quem está com problema de insegurança alimentar. Então, agora, inclusive, está votado no orçamento desse ano, tem 1 bilhão para a compra de alimentos do PA. Mas apareceu proposta para 2 bilhões. E esse dinheiro não está, falta 1 bi. Então as entidades estão com a expectativa de que esse dinheiro o governo aloque e arrume. Estou trabalhando, articulando isso junto com o Palácio, junto com a minha bancada, junto com o ministro Wellington Dias, que cuida da questão. Parabéns. E também com o cara da Conab, que é o Edgar Preto. Então eu trabalho, acho que se o povo estiver comendo bem, o povo tem mais saúde, diminui o custo do SUS. Eu também trabalho uma coisa grandiosa lá em Brasília para ter mais dinheiro no SUS para comprar planta medicinal. Planta medicinal que também é cultivada na agricultura familiar. Então várias dessas plantas medicinais, a Anvisa, que é o órgão regulador, já confere ciência e pode ser prescrito esses produtos, essas plantas medicinais, por profissionais de saúde, para ser servido e entregue nas mãos do usuário do SUS, nos postos de saúde. Então isso tudo, essa cadeia tem que ser organizada, trabalhada, motivada, e aí nesse sentido eu convenci o diretor-geral brasileiro, o Enio, a encampar um convênio com a Sustentec, que tem a sua expertise na área de plantas medicinais, e eles estão capacitando nos municípios do Paraná profissionais de saúde para que em breve prescrevam plantas medicinais no SUS. Tu imagina o tamanho disso aí que pode ser lá na frente. Então eu vou trabalhar permanentemente para ter cada vez mais recursos do SUS para comprar chá dos agricultores. Perfeito. E falando em saúde, deputado, o que a gente tem de melhoria para a região oeste do Paraná? Né? A gente sabe que Cascavel é um centro, né? A gente vamos dizer assim, tudo se foca aqui na região de... todas as cidades da região focam em Cascavel, né? Quando se fala em saúde, quando se fala em questão de educação. Mas
tratando de saúde. A gente sabe que o HU está super, né, lotado, carregado, porque ele não fecha as portas. Chegou o paciente, ele atende, né, a demanda está alta, tem pacientes pelos corredores, a gente sabe, mas atende os pacientes. Né? O hospital de retaguarda, ele está sendo ampliado, mas ainda não está pronto, né, para continuar dando mais atendimento à população. E a gente, infelizmente, perdeu o Hospital do Coração em Cascavel, né, o Hospital Salete. Sim. Então, assim, a gente sabe que Toledo e Cascavel são portas, né, são referências na questão de tratamento, né, do SUS. Isso. E o que o deputado tem de novidade para contar para nós? Eu atuo permanentemente no entorno disso, até porque a maioria das ações parlamentares se voltam também para a questão do SUS ou da saúde. Daí eu tenho articulado, no ano passado, articulei recurso foi para o OPECAM, o pessoal do regional, já fui lá ver pessoalmente as demandas deles também, e tenho tentado ajudar, me demandaram questões junto a Itaipu, e também, o que acontece? Esses hospitais de referência, eles jogam articulado em sintonia, são hospitais de alta complexidade que atendem às especialidades, e todas as... Vamos usar a expressão meio chula aqui, mas todas as buchas mesmo cai aqui nos hospitais de referência de Cascavel, ou ali de Toledo, ou um de Beltrão lá. Então, esses hospitais de referência, eles precisam ser cuidados com muito carinho. E tem hospital, por exemplo, o Hospital de Toledo, que é o de referência, é o UESP, o antigo Bom Jesus. Ele é um hospital que está num prédio de mais de 60 anos, o órgão sanitário só não fecha o hospital porque não para de atender. Então tem que construir um hospital novo, que esse hospital lá é importante, tanto para Cascavel como para a região. Porque Sim. a central de leitos, quando é acionada, o paciente de Cascavel pode ser atendido em Toledo, de Toledo também pode ser atendido aqui. Ou Marechal, outra cidade, onde abriu o leito. O paciente que vem para cá, quando aciona a central de leitos, se não tem vaga, aciona onde tem a especialidade. Então, e esses hospitais têm que ser cuidados com muito carinho e criar as condições ideais. Eles funcionam de forma de responsabilidade do Estado, mas é tripartite. O financiamento tem municípios que muitas vezes têm eles têm administração própria, mas aí o recurso vem direto e vem de fundo a fundo. Mas a maioria dos recursos que eles vêm da União para o Estado repassa para esses hospitais de acordo com os serviços que eles prestam. Daí é por quantidade de serviço e a complexidade do serviço. Certo. Então aí são as famosas AIHs que são feitas por paciente. Então eu vou relembrar para o pessoal, nossos amigos internautas, amigos leitores da Gazeta, que só para Cascavel eu fiz aqui um levantamento, o deputado trouxe bastante emendas, viu? Ah, sim. A gente teve... É bom você me lembrar que eu esqueço. A OPECAM foi 1 milhão para o OPECAM, sim. Né? Teve também a renovação da frota do SAMU, foram 6 veículos, né? Sim. Nesse ano foram 8 kits de equipamentos para teleconsulta. Exatamente. Isso é para agilizar as consultas, para o povo do SUS ser mais bem atendido. Exato. Isso é o Lula, isso é o Padilha que mandou para nós aqui. 10 combos de equipamentos para UBS, né, para as unidades Sim. básicas de saúde. E fora as outras emendas aqui, 290 mil em emenda individual, teve outra também 250, outra de $500 mil. Enfim, tem muita coisa boa que veio para Cascavel. E daí teve também o novo tem PAC. Tem as coisas do PAC, tem coisas estruturantes aqui. O novo PAC. Tem uma policlínica prevista aqui, são milhões de investimentos. No MEC conseguiu mandar um veículo, 2 para saúde, também uma unidade de odontológica móvel. Essa é a novidade. Conta para nós essa novidade. Essa unidade móvel, ela foi selecionada no dia de ontem. Foram só 5 cidades do Paraná e Cascavel foi contemplada. Então é uma unidade odontológica pronta, inclusive com impressora 3D. Então, o município pode fazer uma bela de uma política junto aos bairros para atender, dar um sorriso legal para quem está precisando dar uma garibada nos dentes, para quem está no CAD único. Então, o município deve dirigir esse serviço para quem não tem condições mesmo. Daí colocar toda uma equipe, essas unidades móveis têm toda a condição de atender e dar as condições, fazer inclusive prótese. Então, o dentista profissional vai até os bairros através dessa unidade móvel e vai atender a população. O pessoal das unidades básicas que são saúde, cadastrados, né, que se inscritos podem fazer no CAD. Uma pré-seleção
né, para pacientes que estão no SUS, que estão no CAD único, e aí vai ser a agenda dessa unidade móvel. Eu sugeria que fizesse para os bairros que mais precisam da atenção. Até falei para o prefeito Renato Silva hoje de manhã, ele ficou super feliz. Teve mais 2 contribuições para a saúde, se o deputado puder explicar para a gente, que é o Centro Especializado em Reabilitação de Saúde e também a Policlínica Saúde. Como que vai funcionar esses 2? E essas são estruturas grandiosas, né, onde há uma contrapartida da União. Então, as cidades contempladas como a Policlínica, por exemplo, elas são privilegiadas, são cidades maiores que acabam recebendo. Então essas policlínicas vão dar uma atenção melhor para atenção em saúde e essas especialidades que eles vão atender. Então eu estou super feliz, e são investimentos vultuosos, viu? Eu não me falo a memória, essa policlínica é em torno de, se não me engano, 25 milhões de reais. E vai ser aqui em Cascavel, já tem local e isso ainda vai ser estudado? Isso deve ter definido pela prefeitura, é PAC isso aí, isso não tem custo para o município. Perfeito. Olha quanta coisa boa ainda, cara, em 2 anos. E outra, é um planejamento, o PAC é um planejamento de execução orçamentária dirigido para os municípios suprirem suas carências nos serviços essenciais, como saúde, como educação e assim por diante. Então, se os municípios fazem o dever de casa, preenchem os projetos, aí tem ação política para poder liberar. Aqui nós temos uma atuação muito boa. Antes era a vereadora Lília, agora a Bia tem nos ajudado muito. Bia, isso. Ela nos Bia cobra Alcântara. muito, cobra de mim, da nossa bancada, para atender bem o povo de Cascavel. Atualmente o deputado, você é membro da Comissão de Agricultura, né? Relações Exteriores e Fiscalização e Controle também na Câmara Federal. Também atua na linha de frente da defesa da agricultura, como o deputado já antecipou para a gente, né? Também é defensor da segurança alimentar e da economia dos municípios. E eu achei um fato curioso aqui, que eu quero destacar, é que o deputado se formou pela UniOeste. Sim. Que bacana. Que ano que foi? Eu sou fruto da UniOeste, tenho o privilégio de ter estudado lá. Eu fiz filosofia. Eu colei grau em 2001. 2001. 2001, E depois eu fiz pós-graduação em filosofia política, em desenvolvimento regional. Aí depois que deixei de ser deputado estadual, voltei para a roça, fiz meus Pronaf lá para fazer estufa de morango, reformar meus tanques de peixe e tudo mais. E aí eu fiz um mestrado, arrumei um tempo, fiz um projeto e passei num projeto onde estudei como é que se induz desenvolvimento local. E o meu mestrado eu fiz em desenvolvimento rural sustentável. Como é que se promove desenvolvimento a partir dos atores locais, a partir da característica do solo, da cultura das famílias. E aí eu só sou deputado federal porque eu fiz esse estudo e estou aplicando esses princípios de desenvolvimento nas minhas ações e atitudes no Congresso Nacional. E isso me ajudou muito. Então a UniOeste realmente me formou, me preparou para ser um ser humano sensível às causas sociais, sensíveis às pessoas, às minorias também, porque eu acho que isso também é importante. Muita gente às vezes critica um indígena, uma pessoa que tem uma opção sexual diferente, e a gente tem que se colocar no lugar. Ninguém podia ter nascido indígena também, podia ter nascido, sei lá, homossexual também, então a gente tem que ter toda a atenção e dar cidadania e dignidade para as pessoas. E respeito. E respeitar as pessoas. Então eu tenho... A minha formação me permite, né, trabalhar permanentemente para fazer inclusão de todas as pessoas, independente da sua cor, da sua raça ou opção sexual. Maravilha. Eu citei na UniOeste, a questão da UniOeste, porque você é considerado padrinho de 3 instituições de ensino federais muito importante aqui na nossa região. Olha só, uma delas em Toledo, também do campus de Cascavel, Assis, Foz do Iguaçu, Guairê e Quedas do Iguaçu. Estou falando dos institutos federais. Exatamente. Vamos falar da importância disso para o Paraná, que são tantos, né? E agora, tu vê, querendo ou não, saiu o edital de obra de construção de 5 novos institutos federais. Cascavel já está contemplado há mais tempo. Nós já lutamos lá atrás, lá na época. Sim. Eu me lembro, foi uma articulação também com os companheiros aqui de Cascavel, o professor Lemos, que é nosso deputado estadual, e a gente conseguiu esse campus local aqui, é muito bom. Até o Luiz, que foi diretor até recentemente, agora eu sei que o diretor é irmão do bispo, irmão do Zico. Né? Agora, do Padre Zico? O Padre Zico. É muito famoso o nosso querido Padre Zico. Então, Zico. esses institutos federais são verdadeiras indústrias sem chaminé.
Quem estuda no Instituto Federal desse sai com emprego praticamente garantido e tem renda boa. Então, e os cursos que são ministrados nesses institutos federais são cursos nas áreas do interesse regional, são de acordo com o interesse dos negócios daquelas cidades, daquela microrregião. Então, um instituto federal, né, que forma técnico profissionalizante, ele realmente é uma alavanca, uma indústria sem chaminé. Muito importante para o desenvolvimento local e regional. Esses institutos também, além dos cursos, tem pós-graduação e tem mestrado. Sim, eu sei. E aí eu sou muito demandado, sou muito parceiro do reitor, o reitor Adriano, e de todos os diretores dos campos que nos procuram muito. E eu estou feliz porque agora os institutos não estavam na cidade de Toledo, agora vai ter um campus lá, não estavam na cidade de Maringá, Cambé, Araucária e Cianorte, cidades médias, cidades grandes, né, que vão ter esse Instituto Federal. E a licitação está na praça agora. Saiu, se eu falo a memória, na última segunda-feira o edital. São 25 milhões de investimento em todos esses institutos. E esse de Cascavel aqui vai ter investimento do PAC também, que vai ajustar aí para ter mais estrutura para atender melhor os estudantes. Maravilha. E ainda falando em emendas, o deputado trouxe recentemente emendas para o esporte em Toledo, quase R$500 mil para Santa Helena, quase 400 mil para o turismo de Marechal Cândido Rondon e mais de 3 milhões, vamos dizer assim, para a região de Maringá e todo o Noroeste. A gente tem que correr o estado, né, querida? Então, a gente é demandado de toda a ordem, todos os hospitais. E a saúde é uma prioridade também nossa, por causa do SUS, né, que a gente tem que atender, fazer com que os problemas do SUS sejam amenizados e a gente tem que articular com dinheiro para quem presta serviço do SUS. Perfeito. Agora vamos entrar na parte da política nacional, vamos falar do seu não só do seu trabalho, mas do atual governo federal. O que o deputado espera para 2026? Primeira pergunta, você vai ser pré-candidato a deputado federal novamente ano que vem? Vai tentar? Estou programando para ser pré-candidato novamente e tentar uma cadeira, renovar a cadeira no ano que vem. Mas agora é muito trabalho, né? Pelo mesmo partido? Sim, sou do PT, vou continuar no PT. Foi o único partido que estou e sempre nos momentos difíceis, um momento bom. Então a gente tem que ter uma história de luta, né? Então não dá para ficar trocando de camisa conforme a conveniência. O deputado está nesse partido desde 1996 ou esteve em outro? Sim, sempre. Sempre foi PT? Sempre. Parabéns, porque a gente conversa com tantos parlamentares, né, políticos. Mas assim, é uma coisa importante, isso também aprendi estudando, né? Um partido político, para ter força, ele tem que ter uma certa hegemonia nacional. E tem que ter gente nesses partidos que seja de todos os setores da sociedade. Católico, evangélico, médico, advogado, agricultor, enfermeiro, enfermeira, gari. Então nós temos que acolher todo mundo. Então um partido político ele tem que ter programa e projeto. O PT tem programa e projeto para... Agora, nós temos alguns defeitos? Claro que tem. Tem gente que comete alguns equívocos no partido, tem que ser punido. E isso não tem... Agora, a instituição, ela permanece. As pessoas passam. Então, eu tento fazer de tudo para a instituição ter força, né, e articulação nacional. E o PT tem essa força, tem capacidade de diálogo com outras forças políticas para fazer composições, para fazer alianças, para poder, caso ganhar a eleição, tocar projetos. Que é o caso da reeleição do Lula. Vamos trabalhar para a reeleição também do presidente. Falando em presidente, como que é o seu relacionamento com o presidente Lula? É boa, sou da base dele. Sim, mas tem proximidade? Consegue falar? Sim, a gente vai em muitos eventos no Palácio, né? Recentemente já estive lá novamente, a gente trata de várias ações. Uma das que mais me emocionei foi uma que faz um tempinho, foi quando ele anunciou o programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Tem essa modalidade também, ele que criou. Minha Casa Minha Vida Entidades vai executar casa aqui no Momento por Moradia, aqui que é articulado pelo Momento por Moradia. E são casas que foram... Já está definido, a prefeitura arrumou o terreno e vai ser executado. Nós fizemos aqui na prefeitura, tivemos um ato recente com o Movimento por Moradia, junto com o prefeito, e esse dinheiro está garantido. Vai ser casa que as pessoas vão pagar muito pouco. Vai ser de forma verticalizada esses apartamentos feitos aqui, até porque o terreno é muito caro. Então o município cedeu o terreno. Vertical agora. E se não me engano são mais de 100 casas.
né? Eu tenho uma lembrança boa aqui disso aí. No Paraná são mais de 1.000 que o movimento vai fazer por moradia, e fora as outras modalidades de casa. Aqui eu estava olhando um dado da Caixa Econômica, isso é muito importante. Só em Cascavel, a Caixa Econômica, no entorno regional aqui, são perto de 700 milhões de reais das mais diversas modalidades do Minha Casa Minha Vida. Eu acho que até vale a pena você, então eu sugiro uma pauta aqui, você chamar o superintendente da Caixa Econômica e perguntar quantas casas foram financiadas, estão sendo financiadas pela Superintendência Regional da Caixa Econômica, porque agora com a volta do governo do presidente Lula, tem muito dinheiro para financiar. O pessoal às vezes só fica apostando nessas casas que são mais difíceis de conseguir, mas Cascavel conseguiu do movimento por moradia, mas as casas que é da faixa 1, mas o pessoal que tem uma renda fixa de 2, 3 a 5 pode dar entrada. Exatamente. Essa modalidade bomba. E tá faltando, como é que eu vou te dizer? Dinheiro não é para faltar, para financiar isso. É para o povo que tiver condição de pagar a sua prestação, dando uma entrada, vai ter sua casa própria pelo Minha Casa Minha Vida. Parabéns. E teve outras também ações aprovadas recentemente, né? Vamos falar do imposto de renda. Ah, ótimo. Né? Mais recente. Então nós estamos lá, como eu disse no início, se tem uma coisa que a gente se motiva é como é que a gente faz para distribuir renda com justiça social. Querendo ou não, é um assunto polêmico, né, deputado? Isso. Porque quem ganha mais, quem ganha menos, até que valor, porque a gente sabe que a maior faixa dos trabalhadores brasileiros não ganha 10 mil reais. Isso mesmo. Então a gente tem que criar condições para ter um ambiente de distribuição de renda no país. Para as pessoas diminuírem, saírem da miséria e da fome. E também terem condição de ter trabalho, terem renda boa para poder botar comida na mesa ou pagar a prestação da casa própria para sair do aluguel. Isso tudo a gente tem que trabalhar. Então, que medida é essa que a gente está fazendo? Teve uma medida lá atrás que foi importante que foi feita. Retomou-se novamente para distribuir renda a correção do salário mínimo acima da inflação. Cresceu o PIB, cresceu o salário. O pessoal está vendo que todo ano, quando vira o ano, volta o salário mínimo, para quem ganha salário mínimo, sempre ganha um pouco mais do que a inflação que correu durante o ano. Então, Então, isso está melhorando de renda das pessoas. As pessoas estão diminuindo, a desigualdade social está diminuindo. Agora está muito alta? Está muito alta ainda. Então, o que vai acontecer com o imposto de renda agora? Ontem, no dia de ontem, foi votado o requerimento de urgência para não cobrar imposto de renda para quem ganha na faixa de até 5 mil. Então, quem ganha 5 mil lá não vai pagar mais imposto de renda. Se é um professor ou um trabalhador que ganha nessa faixa, perto de 5 mil, ele vai ter uma renda, ele vai deixar de pagar por mês em torno de, eu sei que a soma dá praticamente 1/14 salário do que ele deixa de pagar, isso vai ser renda da sua família. Bastante, e vai ajudar milhões de brasileiros que estão nessa faixa aí. Hoje é só isento para quem ganha até 2 salário mínimo, vai ser 2 salários mínimos, agora vai ser até 5 mil. Você percebeu que o arroz e o feijão tá mais barato? Sim. Você vai no mercado? Você faz compra? Ou é só tua esposa? Não, ela vai mais do que eu. Mas às vezes você já chegou a acompanhar para ver o preço dos alimentos, da carne? Veja só, sobre produtos que não são perecíveis, a Conab voltou também, ela faz compras públicas de arroz, a companhia de abastecimento. E o arroz realmente estava muito caro. Então tem que vendo o preço dos alimentos começou a baixar. A inflação quieta. O tarifaço do Trump, ele também acabou ajudando em algumas coisas, nas frutas, nas carnes, né? Então lá tá dando inflação nos americanos. Sim. E aqui não, aqui está caindo de preço a comida. O Brasil saiu do mapa da fome. Saiu do mapa da fome também. Isso também, sabe por que sai do mapa da fome? Porque tem uma política pública orientada pelo presidente da República, pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quem cuida é o Wellington Dias, eles fazem busca ativa das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Eles orientam todos os municípios brasileiros a buscar essas pessoas e elas terem um mínimo de renda. Então, fazer busca ativa significa isso. Então, o município que faz o dever de casa
inclui essas pessoas nos programas federais e muitas, mais de 1 milhão, veja que coisa dada interessante, saíram do Bolsa Família nesse período do Lula. Verdade. Mais de 1 milhão de famílias. Verdade. Isso significa que as pessoas entram nos programas sociais, mas se elas têm um pouco começam a ter mais dignidade, começam a arrumar emprego, oportunidade, começam a sair dos programas sociais e acaba melhorando de renda. Porque o programa ele tem que ser provisório, a pessoa não pode ficar dependendo e vivendo, né, de dinheiro de Bolsa Família, Exatamente. entre outros programas. Falando em política internacional, como que o senhor avalia essa quebra de braços dos Estados Unidos, do governo norte-americano com Lula? Como que o senhor avalia o tarifaço para nós? Eu acho que o tarifaço é um absurdo. A OMC, a Organização Mundial do Comércio, ela foi destruída com essa postura do governo Trump. Vamos fazer uma comparação. Eu sou brasileiro e você é americana. Você compra meu produto. Por que você compra meu produto? Porque tem o preço e o teu cliente lá nos Estados Unidos gosta do meu produto. Como é que eu boto... O Trump impõe uma tarifa altíssima para o meu produto, esse produto lá não vai chegar mais pela mão do brasileiro meu. Porque você vai ter que comprar de outro fornecedor com um preço tão bom quanto e com a qualidade que você comprava e já confiava no meu produto. Certo. Então, lá nos Estados Unidos está tendo inflação dos alimentos, principalmente em frutas, carnes e outros produtos, pescados também. Nós exportamos pescado para os Estados Unidos. Madeireira. As indústrias aqui dos frigoríficos da região, das cooperativas, a Cevale exporta tilápia para os Estados Unidos e a Copacol também exporta. Isso. Então agora o governo teve que fazer uma medida para proteger essas indústrias e achar caminhos para os prejuízos que eles podem ter. Primeiro vão tentar achar outros mercados e continuar negociando com o Trump. O Trump não quer negociar, nós estamos insistindo nisso. Eu ia questionar justamente isso, se o governo federal tem algum plano, né, para tentar ajudar principalmente empresários do setor madeireiro, por exemplo, no Paraná, que a gente teve várias empresas, indústrias que fecharam as portas e mandaram mais de 2.000 funcionários embora. Então, tudo... A gente está saindo do desemprego, mas aí está voltando para o desemprego. Como que vai equilibrar essa balança? Então, tem uma medida que o presidente Lula anunciou via BNDES, são 30 bilhões para socorrer os setores prejudicados. E vai continuar negociando. Negociar significa negociar, não entregar a nossa soberania. Então o condicionante do Trump para negociar foi um absurdo. Como se tivesse uma ingerência externa dentro de um poder independente que é o poder judiciário. O que o Trump fez foi uma decisão política de querer inocentar quem está respondendo na justiça. Quem está respondendo na justiça tem que ser julgado pelas leis brasileiras. A lei é igual para todo mundo. Então eu acho assim que contaram muita mentira também, na minha visão, para o Trump, e ele está impondo tarifas para um país que tem déficit na balança comercial. Nós compramos mais dos americanos do que eles compram da gente. Então é injusto o que está sendo feito. Então o que o presidente está fazendo, toda a equipe econômica está fazendo? Continuar tentando negociar, se eles quiserem negociar, enquanto isso não ocorre, ampliando outros mercados. Por exemplo, o Canadá já é o maior comprador de carnes nossas. A presidente do Canadá já ampliou a compra das nossas carnes. Então, e aí a gente está perdendo dos americanos. Café também, né? Café também. Então a gente está ampliando. A China também, um dos maiores compradores nossos. Eu acho que a gente vai dar uma equilibrada com o tempo aí, se o Trump não recuar nessa medida. E o que você... Agora, veja só, e nós não aplicamos a reciprocidade. Não. Nós temos muita paciência e vamos continuar negociando. Tá certo, né? E a gente tem que torcer. Entre lado A ou B, partido B e C, eu sou a favor do que eu pago menos, tenho mais dignidade e que o país gire, né? Mas, a gente tem que pensar em um todo, né? E outra coisa, ficou muito flagrante. O filho do ex-presidente está lá conspirando contra o país. Isso tem que ser dito também com muita clareza. O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos, conspirando contra o povo brasileiro, não dá. Querer que um outro país interfira na justiça brasileira, na soberania e a independência. E, aliás, os poderes são independentes. Os poderes são absolutamente independentes. Os juízes têm autonomia das suas decisões.
Tá certo. E sobre as eleições de 2026? A gente vê, acompanha, cada 15 dias sai uma pesquisa nova sobre a corrida eleitoral. Como que você avalia o presidente Lula nas pesquisas? Saiu uma recente, né? A pesquisa Quest de ontem. Ontem. O Lula subiu sua avaliação positiva. Ele, nesse enfrentamento, ele tende a ganhar a Mas eleição. também teve rejeição, né? Sim, a rejeição é alta. 50%, 51%. Mas assim, tem aceitação. A aceitação melhorou e ele disputando a eleição, ele ganha em qualquer cenário de todos os possíveis nomes. E agora o que nós temos que fazer, a eleição tá longe ainda. O que eu acho que tem que acontecer, os empregos surgiram, a inflação caiu, a renda está sendo distribuída e tá faltando gente para trabalhar no mercado de trabalho. Então a economia não está ruim. Tem gente que está numa questão paralela. Tem gente que está no mundo das fakes que acha que está tudo um caos. Não está. Tem emprego surgindo, tem políticas públicas que estão chegando para os municípios, políticas para melhorar os serviços em atenção primária em saúde, política de serviço para melhorar questões de alta complexidade também em saúde, políticas de emprego, né? Quando se faz, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, tem milhões e milhões de reais na Caixa Econômica, o que acontece? Esse dinheiro tudo gira nos material de construção da cidade, as tintas que são vendidas, os tijolos que são vendidos, o cimento e a mão de obra que é gerada, né? As empresas acabam tendo que contratar mais gente, né? E aí o pessoal está disputando pedreiro, carpinteiro a tapa aí. Não só aí, né? No comércio também, setor de serviços. Sim. Se a gente vai em supermercado, a gente vê sempre um anúncio lá que está contratando. O pessoal já vê anúncio em carro de som contratando gente. Eu conversando com um comerciante local próximo da minha casa, o dono de uma panificadora, ele trata o padeiro assim, ó. Mas ele falou, porque eu tenho que tratar o padeiro assim, porque tá difícil essa mão de obra. Tem um dado relevante, viu? Até pro telespectador. Com licença, só para terminar. Ele falou assim, eu trato o meu padeiro, Eliane, a pão de ló. Ele usou essa expressão. Boa mesmo. Tem que tratar bem mesmo. Tem que tratar bem. Nós somos a região nossa trabalha muito com processamento de frango, suíno, aves, leite, peixe. Você sabia que algumas empresas dessas ou cooperativas teriam que fechar o terceiro turno se não tivesse os imigrantes aqui? Os venezuelanos, os haitianos, cubanos, senegaleses. Exatamente. Então eles são bem-vindos, estão trabalhando no mercado regional e nós teríamos um problemaço aqui se eles não estivessem aqui. Estão ajudando a gente a desenvolver a região. Verdade. A gente já está quase chegando ao fim do nosso bate-papo, mas antes eu tenho mais uma pergunta para o deputado. A gente falou do cenário nacional e como que o senhor avalia o cenário paranaense hoje, né? Que nós somos uma potência, claro, dos estados que mais tem o maior PIB do Brasil. Sim, o Paraná hoje é a quarta economia do país, né? É importante isso. O Paraná, no processo eleitoral, nós vamos ter uma candidatura própria, governador. Agora teve a eleição interna. Já tem nomes? E agora já prepara o processo de construção do programa de governo. Um dos nomes nossos para governador é do diretor-geral brasileiro, o Enio Verri, é pré-candidato a governador. Nós vamos conversar também com partidos aliados que vão estar na Aliança Nacional para fazer uma composição política, ou no primeiro ou no segundo turno. Então vamos trabalhar o projeto, o programa de governo, e aí vamos ver quem encabeça. Espero que seja alguém do PT, que talvez seja o Enio, ou numa composição política que possa surgir numa articulação nacional para os partidos que vão estar no palanque nacional na reeleição do presidente Lula. Então isso agora é carga em cima disso, porque isso é tarefa dos dirigentes, como é o meu caso, como deputado federal, da direção do meu partido aqui no estado e da direção nacional. Então eu estou muito em sintonia com o Arilson, que é o nosso presidente estadual, com a Gleice, que é a nossa ministra também, com o próprio diretor-geral, que é o Enio, e nós já jogamos muito afinadinho, assim, para costurar, para dialogar com outras forças políticas para construir o programa ou a política de aliança se a gente não encabeçar a chapa. E o que o eleitor, eu e todos os outros munícipes podem aguardar do deputado federal até a reta final do ano que vem? O que a gente pode aguardar nesses próximos meses aí, segundo semestre? Eu vou continuar trabalhando muito pela região do oeste do Paraná, como eu moro aqui. Eu vou trabalhar muito
para trabalhar o abastecimento alimentar, um tema que a gente falou pouco aqui. Eu acredito muito, e o meu mestrado mostrou isso, que a gente poderia criar cadeias de produção de alimentos para abastecer o mercado regional. Eu fico incomodado que eu vejo que tem produtos aqui no Ceasa que são produzidos na minha horta e nós temos que organizar pequenas cooperativas que possam fazer contratos com a Ceasa ou com mercados privados para abastecer esse mercado e aí gerar mais renda para os nossos agricultores. Então, trabalhar a política de segurança alimentar e abastecimento alimentar é uma coisa que isso não depende de emenda, mas eu acho que tem que ter políticas mais aguerridas nesse sentido de motivar regionalmente a plantação de alimentos mais saudáveis, sem agrotóxicos, e abastecer o mercado regional. E tem coisa da região, sim, mas tem muita coisa que vem de fora, que viaja 500, 600 quilômetros. Por exemplo. E viaja, e aí tem um custo elevado. Então tem que ter uma política, de repente, de produção em estufas de determinados produtos que possam estar no mercado local ou regional. Adaptar a nossa terra para produzir outras frutas. A nossa terra produz. Produz tudo, né? O que está na cultura da gente produzir mamões, por exemplo. A geada pega às vezes, né? Mas assim, aí, se tiver um ambiente climatizado, que você faz uma estufa, daí não queima. Então tem que pensar a estratégia, estudar a viabilidade econômica desses empreendimentos. Então conte com a gente. Eu vou atuar fortemente nessa questão de o crédito para financiar a produção de alimentos ser com juro menor, né? Trabalhar para ter essa política de abastecimento, trabalhar para que o SUS melhore a forma de remunerar quem presta serviço e que tenha mais financiamento, trabalhar para que a educação seja cada vez mais de qualidade, melhorar os laboratórios, as estruturas dos institutos federais, para que os nossos jovens saiam cada vez mais bem formados, trabalhar para que o servidor público tenha cada vez mais valor e seja valorizado e seja capacitado para cada vez mais prestar serviço relevante. Então, eu estou à disposição da nossa comunidade para fazer o que é possível. Tá certo. A gente agradece em nome da Gazeta do Paraná. Agradeço sua vinda, sua entrevista aqui. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Foi a primeira vez no nosso podcast? Agora sim. Sim. Primeira vez no podcast. Obrigado, Eliane e o pessoal da Gazeta. Conte com a gente aí. Então, as portas vão estar abertas aí para os próximos meses. Espero recebê-lo aqui novamente, tá bom? Aí para 2025, final de 2025 para 2026, as portas da Gazeta estarão abertas para vocês. Obrigado pelo carinho e estamos à disposição. Tá Obrigado. Certo, muito obrigada. E obrigada também para você que nos acompanhou desde o início desse bate-papo, né? Aproveito e convido você para curtir nossas redes sociais, mande sua sugestão de pauta, quem que você gostaria que a gente entrevistasse, né, na próxima semana. Fique à vontade. Aproveito também, acione o sininho para receber as nossas notificações. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.